Vamos ir modificando e nos tornando pessoas melhores, mais justas, mais fraternas, em consonante com as leis de Deus. Certo de poder sempre contar com toda essa espiritualidade amiga aqui presente. Vamos então convidar o nosso companheiro, César Queiroz, que trará para nós os frutos do seu estudo, né? Nos brindará, então, nesta manhã, com aquilo que ele estudou e trouxe para nós. Vamos vibrar, então, as melhores vibrações de amor para que ele traga para nós, então, esse estudo. César, a palavra é sua. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. É com alegria que aqui retornamos, né? Nesta casa que tanto amamos. De um jeito diferente, né? De um jeito um pouco diferente, porque com esse afastamento, usando máscaras, com a janela aberta, o ar desligado, o som da britadeira. Então nós temos que... Tudo é um pouco diferente, mas tudo serve para o nosso aprendizado, para o nosso amadurecimento, né? Para que a gente aprenda a conviver com essas questões e possa, assim, dar conta da nossa jornada, da nossa caminhada, e que possamos, assim, seguir, né? E cumprir aquilo que nos propomos nesta vida, nesta encarnação. No dia de hoje, nos foi proposto uma reflexão de um livro, que é um dos livros do Pentateuco Kardeciano, dos 5 livros básicos da doutrina, que é o Livro dos Médiuns. E o Livro dos Médiuns é um guia muito específico, como ele mesmo diz aqui, Livro dos Médiuns ou Guia dos Médiuns e Evocadores, né? Uma reunião de estudo, uma reunião mais específica, a gente talvez entrasse nesse tema de uma maneira mais técnica, né? Mas, em sendo uma reunião pública, eu optei por fazer uma abordagem onde os ensinamentos, importantes ensinamentos, que aqui são trazidos, através desse livro, em especial o tema que nos foi proposto, possam também trazer reflexões para nós no nosso cotidiano, para nós no nosso dia a dia, né? Então é importante que a gente, apesar de estar estudando um tema tão técnico e específico, como uma questão afeita aos médiuns e à mediunidade, né, possamos trazer essas questões para o nosso dia a dia, né? O tema exatamente é da influência moral dos médiuns. Tem a influência moral dos médiuns alguma importância ou alguma influência nas comunicações mediúnicas ou nos trabalhos mediúnicos, né? A gente poderia, inclusive, pensar que mediúnico são várias as tarefas do centro espírita e fora dele também, né? Porque médiuns somos todos nós, de uma maneira ou de outra. Porque temos premonições, porque temos intuições, porque às vezes somos nitidamente orientados, né? Muitas vezes faz-se essa figura, né? Por um anjinho bom e um anjinho ruim, então a gente às vezes fica ali, né, numa ligação e a gente tem que escolher essa ligação, né? E isso tem tudo a ver com o tema que vamos falar hoje, que é a influência moral do médium na comunicação mediúnica, no trabalho mediúnico, na evocação, né? Até mesmo na palestra, né? Que a palestra não deixa de ser, para o palestrante e para os ouvintes também, uma questão mediúnica, porque depende de como estamos ligados, melhor será
e às vezes a gente percebe isso muito nitidamente, quando a gente prepara uma palestra, estuda sobre a palestra, como a companheira disse, né? A gente estuda, a gente prepara, a gente vê qual é o melhor enfoque para aquele público que a gente vai abordar. É uma reunião pública da noite, do sábado, da manhã, né? Do dia de semana. Então, mas a gente, de certa forma, por mais que a gente prepare e estude, em determinado momento a gente é conduzido por algum pensamento, alguma coisa que nos chega, que talvez seja mais importante de falar do que tudo aquilo que a gente estudou ou preparou, né? E a mesma coisa para quem está ouvindo. Quem está ouvindo, se está ligado num determinado tipo de problema, vai ouvir aquilo com um modo de ouvir, né? Se está ligado numa outra questão, vai ouvir de outro modo. Então, por isso que uma palestra tem dezenas, centenas, né? Às vezes milhares de modos de serem escutadas, aprendidas, compreendidas e praticadas, não é? Mas Emmanuel, com relação a essa questão, ele faz uma colocação no livro O Consolador que orienta toda essa estrutura de informações que a gente pretende trazer aqui. Ele fala assim: a primeira necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo. E aí eu faria essa frase: a primeira necessidade de nós todos é nos evangelizarmos, de alguma maneira, né? Ainda que não seja pelo Espiritismo, ainda que seja por outra doutrina, por outra religião, ainda que seja até mesmo somente pela ética moral social, porque a pessoa pode ser até ateia, né, ou agnóstico e ter uma moral ilibada, ter uma conduta ética ilibada, né? Então, a primeira necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo, antes de se entregar às grandes tarefas doutrinárias, pois, de outro modo, poderá esbarrar sempre no fantasma do personalismo, em detrimento da sua própria missão, né? Então, nós todos devemos, nessa procura por conhecer, né, por aprender mais sobre as questões divinas, sobre as leis de Deus, porque quando a gente estuda, a gente começa a aprofundar o entendimento. Nem sempre compreendemos. Muitas coisas, eu não sei vocês, mas muitas coisas até hoje eu leio, releio e ainda não compreendo, né? Mas o passo seguinte será compreender. Para quando compreender, poder aceitar. E para quando aceitar, poder vivenciar. A gente só consegue mesmo vivenciar aquilo que a gente acredita, que a gente entende como verdadeiro, né? Porque senão fica uma coisa um pouco da boca para fora. Às vezes até, quando não testados, nós conseguimos, da boca para fora, falar algumas coisas e até fazer um comportamento assim, meio de verniz, né? Meio assim, social, né? E a gente consegue manter aquele comportamento. Mas às vezes, quando a gente é testado, a gente às vezes escorrega porque ainda não conseguimos vivenciar, porque não ainda compreendemos perfeitamente aquilo que já estudamos, que repetimos, mas que ainda não compreendemos perfeitamente. Por isso que no Evangelho, no capítulo 6, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, no item 5, tem uma frase muito repetida e muito conhecida de nós todos. Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo, né? Porque na medida em que nós temos um comportamento de benevolência e indulgência para com o outro, mesmo que isso comece, estrito senso, no centro espírita, a gente começa um treinamento de ter benevolência e indulgência com o outro, né? Porque quando está lá fora, a gente também vai encontrar pessoas que pensam diferente, que se comportam diferente, né? E as diferenças, às vezes, são os problemas para a gente, como a gente tem visto aí no mundo atual, as diferenças de comportamento, de entendimento, né, de condução.
nas questões políticas, nas questões sociais, nas questões até médicas, né? No momento atual, até os médicos, às vezes, têm entendimentos completamente divergentes. Mas a nossa questão, e isso é que eu estou tentando trazer para o nosso cotidiano, é que assim como os médiuns, nós devemos nos instruir. E assim como eles, nós devemos também fazer um movimento de aprender a mais amar, ou melhor amar, ou amar de uma maneira mais crística, né? E aí a gente vê o seguinte, que em muitos casos, médiuns que vieram com essa possibilidade, pessoas que se encarnaram e trouxeram no seu aparelho físico, porque a mediunidade começa numa determinada preparação do aparelho físico-psíquico, né? Vieram com essa possibilidade, e essa possibilidade ela é dada a muitas pessoas, inclusive fora do espiritismo, fora das religiões, fora de qualquer outra filosofia ou doutrina religiosa, né? E a gente às vezes vê muito isso. A gente vê às vezes umas pessoas que não têm, mas têm uma intuição, diz assim, não, eu acho, e quando acha é melhor a gente prestar atenção porque ela tem alguma coisa que está dizendo para ela que ela acha, né? Mas enquanto espíritas e enquanto médiuns e espíritas, né, que é de se valer de uma consideração que é o seguinte: muitos vêm com essa capacidade física, né, para poder desenvolver um trabalho. E muitos desenvolvem esse trabalho de uma maneira mais sã ou menos sã, mais crística ou menos crística, né? E aí a gente tem alguns casos relatados ao longo das obras complementares, em especial trouxe aqui um lembrete sobre o livro Os Mensageiros, de André Luiz, o segundo livro da série Conhecendo o Mundo Espiritual, né? No capítulo 8 ele relata o caso de Acelino. Mas ele, nesse mesmo livro, ele relata o caso de Otávio, de Ernestina, de Joel, de Belarmino, de Monteiro. Ele relata vários casos de médiuns que, trazendo a mediunidade como capacidade física, como um dom, né? Um dom, uma característica que foi implantada na genética, na sua programação reencarnatória. No entanto, na hora de desenvolver isso moralmente, escaparam por um lado ou por outro, e são várias as questões, né? No caso de Acelino, que é o caso que eu vou chamar a atenção, ele achou que por bem que devia ganhar um dinheirinho com isso. Achou, bom, se eu posso ajudar as pessoas, eu ajudo, mas também as pessoas podem me ajudar. Então eu vou fazer algumas coisas, aquelas que não podem me ajudar eu faço de graça, mas aqueles que podem, eu vou cobrar uma coisinha, porque afinal de contas ele pode, não é verdade? E aí ele vai se embaralhando com isso, vai se embaralhando, e ele se vê lá em Nosso Lar, num departamento onde essas questões voltam à tona, e lá é mais ou menos como se fosse uma escola dos médiuns falidos. Então eles se encontram lá e avaliam as suas questões, tentam reprogramar, entender aonde que eles faliram, né? Isso serve para nós também, porque quando desencarnarmos, e aí eu me lembro de um outro livro, quer ver, já não estava no meu estudo isso, e alguém me intuiu aqui. Quando a gente lê o livro Voltei, do irmão Jacó, né? Ele era um espírita, dirigente da Federação Espírita, dirigente de obra espírita, de centro espírita, trabalhador do espiritismo, estudioso do espiritismo, e quando desencarna, não se vê com as luzes que pensava que deveria ter. E aí aquilo dá um questionamento para ele. É um livro muito interessante, não é um livro grosso, quem não leu, é um livro pequeno, é bem interessante, Irmão Jacó, Voltei. Ele fala exatamente disso, de a gente, quando chega do lado de lá, fazer uma avaliação, fazer uma ponderação daquilo que nós fizemos. No caso dos médiuns, é uma coisa que, vamos dizer assim,
duplica a importância, porque eles, além de não terem feito, como alguns de nós não fazemos, como a maioria de nós não faz tudo que veio preparado para fazer, né? Porque se fizéssemos tudo o que viemos aqui fazer e saíssemos daqui com o máximo de rendimento possível para a nossa jornada, nós seríamos considerados, como André Luiz também fala, completistas. E completistas são muito poucos, né? Muito poucos têm a capacidade de chegar lá e dizer: fiz tudo que me foi oportunizado fazer, que tive a oportunidade de encontrar para fazer, né? Então é isso, quer dizer, a mediunidade é mais uma ferramenta emprestada a todos os níveis de pessoas que estão reencarnando, né? A todas as doutrinas, a todas as sociedades, as gamas sociais, as gamas intelectuais, as gamas religiosas. Então, todos podem vir com esta ferramenta. Se bem usada, alavanca e impulsiona a jornada. Se mal usada, cria uma nova dependência, né? A gente está vendo aí casos recentes, né, de médiuns com grande capacidade mediúnica, com um trabalho na cura muitíssimo desenvolvido, que, no entanto, escorregaram em outras áreas. Eu não sei nem se no trabalho mediúnico ele deixou de fazer tudo que podia fazer. Não sei, não estou aqui para julgar o caso, mas em outras áreas, e são seres humanos como nós, que têm dificuldades em outras áreas, né? Às vezes a gente está muito bem numa determinada área e em outra a gente fraqueja, né? E a gente, às vezes, tem essa questão. Essa semana, isso também não estava no meu estudo também, não. Graças a Deus, eles estão aqui me ajudando, e nós vamos variando na conversa. Eu não saí ainda da primeira página, acho que vou acabar nela mesmo, mas tudo bem. Vamos variando aqui na conversa. Então, essa semana me ligou um grande amigo, muito preocupado, porque o filho de 11 anos tinha sido pego pela mãe e pela avó em casa com uma faca, dizendo que ia se matar. E aí ele muito preocupado, me ligou e tal. E além da gente conversar sobre o caso do menino, que é um caso sério, um menino de 11 anos, isso vem acontecendo, vem aumentando, o caso de jovens adolescentes se suicidando e tal. Além da gente conversar um pouco, da gente fazer um atendimento fraterno por telefone com ele, pro caso do filho dele, ele veio com uma questão pessoal dele. Ele falou: César, mas eu não sei se eu passo para ele um pouco dessa energia, porque eu, de vez em quando estou assim meio deprimido, eu também penso em me matar de vez em quando. Eu falei: então, bem-vindo ao grupo, amigo, porque eu também, de vez em quando, penso em me matar, porque todos nós fomos suicidas um dia, e nós temos ainda esse pensamento, e ainda passa pela nossa cabeça. Ainda bem que ele passa e a gente já tem estofo para dizer: sai de mim, vamos embora, vamos para frente, faz uma oração, faz uma leitura e vamos pensar em outra coisa. Mas que a gente ainda pensa, a gente ainda pensa. Então, na verdade, é uma questão exatamente que a gente tem que desenvolver em nós, né, as nossas fortalezas, as nossas virtudes, as nossas conquistas, para combater as nossas sombras, né? Porque sombras, senão, ou estaríamos aqui numa missão divina, ou não estaríamos aqui, né? Se estamos aqui é porque ainda temos muitas sombras, ainda temos uma jornada a fazer, e assim é com os médiuns. São seres humanos que têm dificuldades, que têm vacilações, que têm dúvidas e às vezes escorregam. E às vezes escorregam feio, né? Então é como ele diz aqui, esse estudo é das questões 226 a 230. Na 226, ele faz assim um apanhado de 12 dicas para os médiuns, para como que a moral do ser, né, o desenvolvimento moral pode ajudar, influenciar ou atrapalhar a mediunidade. Primeiro ele fala isso, que a mediunidade se radica no organismo
independente da moral. Mas que a moral é que dá a qualidade do médium, né? A moral é que o desenvolvimento moral é que vai oferir qualidade mediúnica ao trabalho mediúnico daquele médium, né? Todas as faculdades, inclusive a mediúnica, ele fala mais adiante também que malfeitores têm vista magnífica, tem destreza, ele fala assim, destreza para os gatunos, eloquência aos que servem da palavra nociva, vista magnífica aos malfeitores. Tudo isso também é permitido dar, né? Porque é a amorosidade de Deus, do Pai, contribuindo para que a pessoa tenha ferramentas para combater as suas dificuldades, né? Então, a mediunidade é uma ferramenta que com mais, como a gente costuma dizer, mediunidade mais ostensiva ou menos ostensiva, então com os diversos graus de mediunidade, com os diversos tipos de mediunidade, a pessoa ganha mais responsabilidade ou um pouco menos de responsabilidade, né? Meu pai costumava dizer que ele era médium de transporte. É porque ele pegava o carro e levava o pessoal para a Rocinha de carona. Então, ele dizia que era médium de transporte. Aí eu falei, mas você não tem mais nenhuma outra mediunidade? Ele falou, às vezes um suspiro. Às vezes tem um suspiro. Ele é muito engraçado, né? Ele está desencarnado, mas continua deve continuar sendo, porque a gente não muda daqui para lá, deve continuar sendo esse reverente. Uma vez ele, nessa sala aqui, não, no salão, mas lá do 1079, estavam reunidos estudando para um encontro de carnaval, um grupo grande, eu não estava, mas estava ele, minha mãe, um grupo grande da casa, e aí ele sempre esperava a minha mãe para sair junto com ela e tal, e nesse dia ele pegou os livros, botou debaixo do braço e foi saindo. Aí minha mãe disse, Augusto, onde é que você vai? Eu vou ali para a igreja Santa Mônica, porque esse negócio de ser espírita está me dando muito trabalho. Eu vou voltar a ser católico, que é mais fácil para mim, entendeu? Então ele tinha umas certas irreverências assim, porque a gente às vezes vai sendo intuído, e junto com a intuição vem a responsabilidade. Quanto mais mediunidade, quanto mais ostensividade, quanto mais entendimento, quanto mais estudo, mais responsabilidade. E a responsabilidade às vezes dá um pouquinho de medo, né? Às vezes dá um pouquinho de preocupação. Ele fala também que os médios que fazem mau uso das suas faculdades serão punidos duplamente, porque além deles terem se equivocado, né, eles se equivocaram com uma ferramenta divina que lhes foi dada em acréscimo de misericórdia. Em acréscimo de misericórdia, você vai ser psicógrafo. Aí usa mal a psicografia, o acréscimo de misericórdia vira contra você mesmo, é uma questão até da responsabilidade, né? Ele fala também que muitas vezes a gente usa na comunicação muito sobre o mesmo tema. Vocês já devem ter visto, às vezes a gente vai assim, abre aleatoriamente o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí a gente abre aleatoriamente no dever. Vou falar do dever, por exemplo, porque foi o caso agora há pouco tempo. Abre aleatoriamente no dever. Aí na semana seguinte a gente abre aleatoriamente no dever. Aí a gente tem uma palestra programada para falar sobre o dever. Aí um dia uma pessoa vem falar com a gente sobre um assunto que tem tudo a ver com o dever. Aí tu diz, porque é puxão de orelha atrás de puxão de orelha. É para nós primeiro, né? Semana passada a gente estreou aqui a reunião presencial das segundas-feiras, né? E aí a Isabel me disse que eu deveria fazer a palestra da semana passada, em substituição a Roseli, que foi quem fez e que é quem deveria fazer. E, portanto, ela me avisou já na sexta-feira à tarde, eu passei o sábado e domingo estudando para na segunda-feira vir falar aqui. Quando aqui cheguei, aí falaram, não, a Roseli está aí. Eu falei, ótimo, a palestra é dela. Aí, quando eu cheguei em casa, falei, obrigado, Bel, por ter me incentivado a estudar esse tema que eu devia estar precisando, porque eu só podia estar precisando para alguém mandar eu estudar um tema, como se uma palestra fosse fazer. E não fazer a palestra é porque eu estava precisando do tema. E o tema era fatalidade, né? E como essa fatalidade foi de livre-arbítrio, então não foi fatal, eu estudei o tema e agora estou fazendo a palestra que devia fazer, né?
Então, essas questões, elas voltam muito. Os médiuns, muitas vezes, dão comunicações muito repetidas sobre egoísmo, sobre dever, sobre fatalidade, sobre qualquer tema, e ficam dando mensagens muito repetidas, né? E os espíritos dizem que muitas das vezes é para que eles próprios, médiuns, se aproveitem da mensagem, né? E nesse caso, a palestra é uma dessas situações, onde a gente às vezes vem falar de dever, vem falar de fatalidade, fala de dever. Vem falar de mediunidade, fala de dever. É como um amigo, o Luiz Otávio, alguns aqui conhecem, trabalhador da casa. Eu falei outro dia para ele, já uns meses atrás, ele falou, eu tenho uma palestra hoje à tarde, já no sábado, a gente voltando da Rocinha. Eu falei, qual é o tema? Ele falou, sabe que eu não sei? Eu falei, como é que você não sabe se você vai falar hoje à tarde? Ele falou, porque qualquer tema eu falo de amor. Para qualquer tema eu falo de amor. Eu falei, bom, tem uma certa lógica, né? Para ele, claro que ele sabia qual era o tema, e claro que ele tinha estudado o tema, mas ele queria me dar esse recado. Para qualquer tema, eu falo de amor, né? Então, os espíritos continuam falando assim, o médium é um instrumento pouquíssimo importante na comunicação, né? Na comunicação, eu diria até, aí eu vou dar uma opinião minha, vocês não precisam acreditar, nem concordar. Mas, por exemplo, quando a gente dá o passe e o médium se coloca à nossa frente, muitos de nós já vi isso acontecer. Não tenho visto ultimamente, mas já vi no passado isso acontecer. E eu vou ficar naquela fila porque eu acho esse médium mais forte, né? Mas o passe dele é mais forte, é mais bom. Passe bom. Eu saio daqui, quando eu tomo passe eu diria para você que não tem nada a ver. Porque o passe do médium, o médium é um medianeiro. E como pessoas em evolução, com dificuldade, como já dissemos, nós estamos ali fazendo o nosso melhor. Mas quem está dando 99% do passe são os espíritos. E aquele 1% que eles precisam de fluido animalizado, se o médium à sua frente não está bom, eles tiram de outro. Entendeu? Eles tiram de outro. E André Luiz descreve isso muito bem, no caso de um médium que chega alcoolizado e eles encapsulam o médium. O médium não vai atrapalhar. Se ele não está ali para ajudar, ele também não vai conseguir atrapalhar. Então ele diz aqui que o médium é pouquíssimo importante como indivíduo. O mais importante é o serviço, é a obra como um todo, né? Então, um médium com moral ruim, de uma maneira geral ou de uma maneira pontual, naquele momento ele fraquejou, mas ele vai recomeçar, ele vai se esforçar e melhorar, mas nada disso importa no trabalho mediúnico, quer seja de mensagem, quer seja de passe, quer seja de vibração, né? Por exemplo, agora nesse período, uma das outras coisas que nós estamos fazendo diferente é um passe espiritual, né? Não tem imposição de mão, não tem médio fazendo nenhum tipo de coisa. Somos nós mesmos. E aí, me lembra uma outra história, né? Porque às vezes a gente aqui vem como trabalhador e senta aqui e fica vibrando. E pensando que está doando e ajudando. Mas muitas vezes, vocês que vêm como frequentadores, doam para a gente muito mais do que a gente para você, né? E me lembra de uma historinha também quando Raul Teixeira, jovem, Raul Teixeira já está com 70 e pouco, mas ele jovem do movimento, da juventude do movimento espírita, foi até Pedro Leopoldo ainda na época, encontrar o Chico. E ficou lá com o movimento espírita, ficaram lá numa pensão. E iam todos os dias, eles foram chegar lá numa quarta-feira, iam ficar até domingo ou segunda, frequentando lá todos os trabalhos que tinham do Chico, desde psicografia, reunião pública, cartas e etc. Né? E aí, ele lá na pensão, do lado da pensão tinha uma casa que moravam duas senhorinhas. E ele lá na pensão, na porta da pensão, conversando antes de ir lá para o Chico, as senhorinhas chegaram e disseram assim, vocês vieram para lá no Chico, né, e tal, viemos e tal. Disse assim, a gente todo domingo vai lá dar passe no Chico, eu e minha irmã. Nós vamos todo domingo dar passe no Chico. Ele não pode passar sem o nosso passe. Domingo é dia da gente ir lá para fortalecer, né, o Chico, nós vamos lá e damos passe. Damos passe nele. Né?
E aí, ele ficou com aquilo na cabeça e disse para o Chico, quando chegou lá, disse, Chico, eu conheci 2 senhoras vizinhas lá da pensão, elas disseram que todo domingo elas vêm. É verdade, meu filho, todo domingo elas vêm me dar passe. Ah, tá bom, então tá bom. Continuaram os trabalhos. Chegou no domingo, eles fizeram os trabalhos da manhã, almoçaram, e aí ele falou, Raul, fica aí que as senhorinhas vieram para me dar um passe. Você fica ali no canto da sala, eu vou sentar aqui e elas vão me dar o passe. Aí as 2 senhorinhas se colocaram na frente dele, fizeram toda a prece, a leitura, imposição de mãos e começaram a dar o passe no Chico. Quando o Raul olhou com a possibilidade mediúnica dele, ele viu sair do Chico chumaços de fluido para as 2. Puf, 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 puf. E delas para o Chico, nada. Né? E elas iam todo domingo dar passe no Chico. Né? Então, é como eles falam aqui, a importância do médium é só um instrumento. Que quanto mais nós nos esforçarmos por sermos bons instrumentos, melhor para nós, enquanto médios, enquanto trabalhadores, porque estaremos fazendo a nossa parte, o nosso esforço de aprendizado, de doação, de vibração, de concentração, de estudo. Tudo isso um médium precisa fazer. Né? Então, quando a gente faz isso, a gente só fez a nossa parte. E aquele 1% nós colaboramos com aquele 1%. Agora, colaboramos 110% com o nosso próprio desenvolvimento moral. Né? E isso é o nosso trabalho. O nosso trabalho enquanto médios ou enquanto não médios ostensivamente. Enquanto pessoas comuns que têm suspiro, intuição ou transporte. Tanto faz que tipo de mediunidade queiram ter. Mas todos nós precisamos fazer esse movimento. Né? Vai até 11h10, né? Eu falei que eu não saí da... Estou na segunda página. Falta um monte, eu vou resumir aqui, tá? Eu vou resumir porque senão não vou chegar lá não. Aí ele vem falando outras características, né? Diz que não existe médium perfeito. Né? E Chico perguntou uma vez para Emmanuel, Emmanuel, já que não existe médium perfeito, o que eu devo fazer? Ele falou, você deve fazer o que você faz. Fazer o seu trabalho. Você é um bom médium. Ele fala, mas eu como bom médium ainda sou enganado, volta e meia, por uma questão ou outra. E por que vocês deixam eu que estou no esforço de ser um bom médium, ainda ser enganado por uma comunicação ou outra? É para que você fique atento, continue sendo um bom médium. Né? Para que não relaxe, porque depois que eu sou um bom médium já não vem comunicação atravessada, então vou relaxar. Não, fica atento. Faz a sua parte, continua atento, continua no desenvolvimento, porque a chegar a médium perfeito, que não é o caso deste orbe, deste nosso patamar evolutivo, né? O que a gente pode é ser um bom médium, mas um bom médium, além de tudo que eu já falei, que tem que estudar, tem que se concentrar, tem que se doar, tem que se vigiar, né? Tem que manter esse patamar de entendimento ao longo da vida. E não adianta, depois de 40 anos fazendo uma boa mediunidade, de repente escorregar porque se distraiu. Né? E Chico falava isso com Emmanuel e Emmanuel falava isso. Portanto, um bom médium, dizer que é um bom médium já é muito. Por isso que eles são raros, porque médiuns perfeitos não existem. Né? Eles falam também assim, para que a palavra dos espíritos superiores nos chegue isenta de qualquer alteração, é necessário que o médium queira o bem e repulse o egoísmo e o orgulho. Ambas são coisas necessárias. Tanto querer o bem, quanto arrefecer, diminuir, repulsar o egoísmo e o orgulho que nós ainda temos em grande monta. Né? Expurguem-se, pois, os que desejam esclarecer-se de toda a vaidade, expurguem-se da vaidade humana, porque só se expurgando dela é que a gente pode ser um bom medianeiro, ser um bom trabalhador desta tarefa. Volto a dizer aquilo que falei no começo. Quando eu falo de medianeiro, estou falando de todos nós também, porque só também trabalhando o arrefecimento, o expurgo, a repulsa dos nossos diversos matizes de egoísmo e orgulho, porque às vezes a gente tem
detalhes que são muito subliminares, né? Que a gente acha assim que, não, isso não é orgulho, isso é egoísmo. Tem lá, né? Joana tem uma página em oferenda, onde ela fala todos os nomes de todos os defeitos que podem ser atribuídos ao egoísmo e orgulho. A alma exerce sobre o espírito livre uma espécie de atração ou de repulsa, conforme o grau de semelhança que existe entre eles. Ora, os bons têm afinidade com os bons, e os maus com os maus, donde se segue que as qualidades morais do médium exercem influência capital sobre a natureza dos espíritos que por ele se comunicam. Né? E mais na frente, ele também resume assim: a par disto, ponhamos à evidência o quadro de médium verdadeiramente bom, daquele que se pode confiar. Então, ele vai dar as características daquele que quer ser um bom médium. Quais são as características dele? Ele fala assim: jamais deverá perder de vista que a simpatia que lhe dispensam os bons espíritos estará na razão direta dos seus esforços para afastar os maus. Persuadido de que a sua faculdade é um dom que só lhe foi outorgado para o bem, de nenhum modo procura prevalecer-se dela, nem apresentá-la como demonstração de mérito seu. Aceita as boas comunicações que lhe são transmitidas, como uma graça de que lhe cumpre tornar-se cada vez mais digno para a sua bondade, pela sua benevolência e pela
Vós que sois sobre a terra os companheiros desta falange lúcida de obreiros, guardai-lhe a sacrossanta claridade. Não vos importe o espinho ingrato e acerbo, na palavra e nos atos, sede o verbo da afirmação, da luz e da verdade. Paz e bem a todos. Nesse momento, vamos então elevar o nosso pensamento, fazer aquele pedido que a gente gostaria de fazer no pensamento, devido ao momento de distanciamento social, não, os médios apenas vibrarão para que toda essa ambiência, né, seja a melhor possível e permita que os trabalhadores desencarnados possam atuar sobre cada um de nós e que possamos receber aquilo de que necessitamos para o nosso bem-estar físico, mental e espiritual. Esse passe levará 1 minuto. Vamos, então, elevar o nosso pensamento. Neste momento, Pai, nós queremos agradecer a Jesus, nosso Mestre, Maria de Nazaré e Rita de Cássia, a todos esses trabalhadores responsáveis pelo que recebemos nesta manhã de conhecimento, de energias saudáveis para o nosso corpo físico, mental e espiritual. Estamos muito agradecidos, Pai, por podermos estar aqui de novo, recebendo todas essas benesses do alto. Que possamos retornar aos nossos lares com essa paz, sempre demonstra para nós que a paz de Jesus possa estar em nossos corações, que possamos manter essa paz em nossas mentes e em nossos corações o maior tempo possível que pudermos mantê-la, que possamos, ao retornar aos nossos lares, estarmos com outra vibração, uma vibração mais tranquila, uma vibração de mais amor, de mais paz, e que possamos viver em paz conosco, com todos à nossa volta e com todos os seres da criação. E que assim possa ser. Graças a Deus.